Assim, sobre a tua... vamos lá, você agora, nesse teu novo ministério, se você tivesse olhando o trabalho que você desenvolveu, que você estava desempenhando no governo anterior, no outro governo do Lula, comparado com esse, assim, você tá você diria que o mundo avançou na pauta climática, assim, de forma, vamos lá, responsável, ou meio que a gente tá meio ainda patinando muito e as coisas não andaram tão bem? E assim, eu não tô falando em relação ao governo Bolsonaro, eu tô falando mundo. Eu sei, Tá. entendi. Olha, é que você falou, o mundo avançou, aí em seguida você disse, de maneira responsável. Aham. Tivemos avanços, porém insuficientes. E ainda temos muitas irresponsabilidades acontecendo. Inclusive essa de não colocar o dinheiro para financiar os países em desenvolvimento para que eles façam a sua transição. Parece justo, né? A sua transição justa. Né? Esses avanços são insuficientes, mas tivemos avanços. Eu posso te citar um. Tá. Quando o presidente Lula foi eleito presidente em 2013... Marina, puxa o microfone pra você. eu fui me afastando. Mas você pode afastar, só puxa aí. Só que eu tenho que puxar, né? Tá certo, ele me acompanha. Então, quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, uma das primeiras agendas de internacional foi uma visita ao governo do presidente W. Bush. Tá. Naquela época, nos Estados Unidos, falar de clima, Convenção da Biodiversidade, era uma blasfêmia. Eu fiz uma ginástica enorme para falar de biodiversidade e clima na reunião com ele. Aquele documentário, acho que de 2006, 2007, Uma Verdade Inconveniente. Isso daí teve um efeito nessa discussão? Com certeza contribuiu, e contribui muito. É uma profusão, né, de contribuições que vêm de diferentes da ciência, da cultura, da arte, da espiritualidade, da política, dos formadores de opinião. O que você está fazendo, nós estamos fazendo aqui, é a esperança de que estamos contribuindo de alguma forma. Sim. Não é? Então, quando a gente foi para aquela reunião, era um tabu falar. Depois, 20 anos depois, quase 20 anos depois, né, um presidente dos Estados Unidos se elege dizendo que ia para o Acordo de Paris, que ia enfrentar o problema da mudança do clima. E agora, quando a gente se encontrou com ele, a maior parte do tempo, a primeira vez, era falando sobre clima, sobre floresta, sobre como combater desigualdade. E nesse segundo encontro que tivemos agora em Nova York, pela Cúpula do Clima, a conversa foi praticamente sobre como enfrentar o problema da mudança climática. Olha a mudança que tivemos, né? Há 20 anos atrás, não tocava nem no assunto, naquela Tabu, época. Né? Que coisa. É uma visão negacionista mesmo, e essa visão de que é, em primeiro lugar, a economia, como se a economia estivesse apartada da ecologia, e não está. Agora, é feito de forma suficiente? Não é suficiente, eu tenho dito. Nós temos que quebrar a inércia dos resultados já alcançados. Mesmo nós, que alcançamos esse resultado agora, 49% de redução do desmatamento no período Lula, no consolidado, de agosto a julho, de 22%, porque já tinha 6 mil do governo anterior. Não podemos nos conformar. É trabalhar e trabalhar duro para mais e mais resultados. Ir para a COP agora, para batalhar para que a gente possa discutir meta setorial. O Brasil está com a proposta de que não pode passar de 1,5. O Brasil está com a proposta de que tem que ter o dinheiro para financiar os países pobres. Trabalhar todos juntos para que a gente alcance o resultado. A gente tem uma posição de fala vantajosa na COP. Quando a gente fala, a gente é ouvido. A gente é ouvido e a comunidade internacional respeita muito o Brasil nesse lugar de fala quando ele está comprometido em fazer o dever de casa. Nós passamos 4 anos em que fomos transformados em párias ambientais. Agora o Brasil recupera a sua credibilidade, mas nós temos que continuar fazendo o dever de casa. Por isso que nós estamos indo para a COP com certeza de cabeça erguida. O Brasil consegue
enfim, fazer com que o desmatamento seja o menor dos últimos 4 anos. Se fosse a trajetória que vinha, teria chegado a algo em torno de 13 mil quilômetros quadrados. Com o esforço que fizemos, caiu para 9 mil. Ainda é muito alto, né? Mas, se continuarmos trabalhando, nós vamos empurrar cada vez mais essa taxa. Agora, não é só desmatamento. Você tem emissão de CO2 também em função de transporte, você tem CO2 em função de energia, você tem vários fatores que levam à emissão de CO2. Por isso que o Brasil vai ter meta para cada um desses setores. Nós vamos ajustar a nossa meta de redução de CO2, aumentando o nosso compromisso. Uhum. E nós já ajustamos, porque no governo anterior, eles diminuíram a meta brasileira. E nós ajustamos essa meta para o que deveria ser. E já levamos, agora quando o presidente Lula foi para a ONU, nós já levamos com o compromisso desse ajuste. E a gente tem uma posição meio de líder, vamos lá, de exemplo. O Brasil ele é visto como sei lá, mesmo que a partir de agora, a partir desse ano, a gente é visto como um exemplo a ser seguido nessa pauta, porque assim, existe um argumento que... não estou dizendo que eu concordo com ele, mas eu sei que existe um argumento que a gente cuidar, tomar todas essas ações, preservar aqui, preservar ali, meio que a gente baixa a cabeça e é meio subserviente aos países que realmente destruíram o clima. A gente já conversou que precisa ser um esforço conjunto e tal, mas esse argumento de o Brasil é grande, cara, a gente não tem que baixar a cabeça pros caras, os caras estão falando que a gente tem que parar de desmatar, mas isso é porque eles já desmataram. A gente também tem que se desenvolver e tal. Aí tem o lance do fundo, né? Tem tudo isso, mas existe esse argumento. Existe. Né? Existe e ele é equivocado. Pelo seguinte, uma boa parte do que foi desmatado no mundo, as pessoas não tinham consciência das consequências do que estava acontecendo. Agora todos nós temos consciência. Então, em vez de eu reivindicar o direito de cometer o mesmo erro, eu reivindico o direito de ter recursos financeiros, tecnológicos e humanos para fazer diferente. Sobretudo porque eu posso fazer diferente em benefício de nós mesmos e em benefício de todos. Isso é um discurso forte, assim, no sentido de os caras vão ouvir isso e falar, putz, é verdade. Olha, eu diria que uma parte das coisas funcionam também por constrangimento ético. Eu acredito. Quando o Brasil foi o primeiro país a assumir meta de redução de CO2, meta voluntária, como um país em desenvolvimento, porque até então, no âmbito das negociações sobre clima, tinha o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Uhum. Todos somos responsáveis para enfrentar o problema do clima. Mas essas responsabilidades são diferenciadas. Tem os que emitiram mais e os que emitiram menos. E o Brasil disse, nós somos beneficiários desse princípio em relação aos que emitiram mais. Uhum. Mas não significa que não temos responsabilidades. O Brasil é hoje um grande emissor. É o 6º ou é o 7º emissor de CO2. A China é o primeiro, em segundo lugar vem os Estados Unidos, depois vem a União Europeia e assim por diante. E o Brasil é o 6º. O Brasil quer reduzir as suas emissões. Nós temos o compromisso de zerar nossas emissões, tanto quanto outros países. E o Brasil ainda diz, nós vamos fazer porque nós queremos fazer. O Fundo Amazônia ele é fruto de um resultado alcançado. Nós não dissemos, nos paguem para proteger a Amazônia. Como nós protegemos, como nós evitamos, naquela época, lançar 5 bilhões de toneladas de CO2, então nós recebemos uma doação por um resultado alcançado. Não foi para poder alcançar. Uhum. Mas nós temos consciência de que nem todos os países podem fazer isso. Pensando a Ásia, pensando a própria América Latina, pensando a África. Então, somos solidários. E o Brasil tem uma audiência, tem credibilidade, mas, obviamente, que, se você perguntar, todos estão fazendo o suficiente? Ninguém está fazendo o suficiente. Senão, nós não estávamos nessa situação. Uhum. Agora, nós estamos comprometidos em ampliar o nosso compromisso e a nossa ambição de reduzir CO2. O presidente Lula já determinou, nós queremos ter uma matriz energética 100% limpa, né? Investir em
biomassa, investir em hidroeletricidade, investir em sol, investir em vento. E nós temos trabalhado para isso. É mudar modelo de desenvolvimento. Mudar modelo de desenvolvimento não é da noite para o dia, é uma transição. Isso aqui levou quantos anos? 300 anos? 400 anos? Não dá para esperar 300 anos, senão o planeta se acaba.